coronavírus. E por isso, a gente vai conversar com o Alexandre Naime Barbosa, chefe de infectologia da Unesp. Doutor, muito bom dia por você estar aqui com a gente, obrigado. Vamos esclarecer dúvidas dos nossos assinantes, nossas também. Eu começo como eu gosto de contextualizar esse momento. São mais de 22 mil mortes, 347.398 confirmações de casos. Como é que o senhor enxerga essa curva de todo o país? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos da Globo News. Na verdade, o Brasil está vivendo talvez os seus piores dias da pandemia da Covid. Nós já temos há algumas semanas o número de 1.000 mortes por dia, em torno de 1.000 mortes, alguns dias um pouco mais, alguns dias um pouco menos. Provavelmente aí nós estamos vivendo o nosso pior momento e todos nós esperamos que esses números caiam nos próximos dias ou semanas, mas infelizmente não existe uma previsão que possa nos dar essa certeza de forma definitiva. Porque quando a gente vê esses números de óbitos, principalmente, esses são os mais confiáveis, porque dificilmente escapam das estatísticas, ainda que possam ter algum grau de subnotificação em óbitos, com certeza é muito menor que a subnotificação de casos confirmados, porque os óbitos geralmente são casos que a avaliação são melhor feitas. Dessa forma, a gente precisava entender melhor como se comporta a curva da pandemia, mas essas previsões elas reportam sempre como de óbitos casos que aconteceram há 2 semanas atrás. Então, nós sempre ficamos na expectativa de verificar uma queda nesse número. E devido à ampliação da testagem, o número de casos novos, como você citou, também vem aumentando. A subnotificação já é um pouco menor do que era no começo da pandemia, quando realmente a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Portanto, a depender do cenário regional, algumas capitais ou algumas cidades, essa pandemia pode estar crescendo, pode estar estabilizada ou pode estar caindo. Por isso é importante contextualizar em nível regional cada curva, cada tendência de evolução. Doutor, agora vamos para a pergunta dos nossos assinantes. O Antenor Ferreira, de Divinópolis, Minas Gerais, ele pergunta se o álcool comprado em supermercado com 46% tem o efeito suficiente contra o coronavírus. Não, não tem. O álcool que protege é aquele que tem a proteção em torno de 70%. E tanto a concentração menor que 70% ela é ineficaz, quanto maior. E vou explicar por quê. Se você tem uma concentração menor, como a da pergunta do telespectador, você não consegue o poder de desnaturar, de desestruturar o vírus. Se você tem uma concentração muito maior, por exemplo, 90%, ele evapora muito rápido, o que também acaba não tendo o efeito de inativar o vírus. Portanto, a concentração correta é em torno de 70%. Doutor André Faria de Lima, aqui do Rio de Janeiro, está perguntando: os motoristas de aplicativo, qual é a forma mais segura de proteção, limpeza do veículo, utilização de álcool em gel? E aí eu aproveito para estender a pergunta para o passageiro também, para o passageiro que pega esse carro de aplicativo. A melhor forma de prevenção em carros de aplicativo, se possível, a depender do número de passageiros, é a colocação de uma barreira física entre o passageiro e o motorista. É como se fosse um acrílico, um plástico que separe a cabine da frente da de trás, se o número de passageiros permitir. Porque é importante lembrar que a maior forma de transmissão do coronavírus, apesar do contato ser importante, é por gotícula, na hora que a gente está falando, na hora que a gente está se comunicando, ou espirra, ou tosse. Mesmo com máscara, a máscara ela ajuda a proteger, mas ela não é uma proteção 100%. Portanto, alguns modelos de barreira física de acrílico entre a cabine anterior do carro e o banco traseiro funcionam muito bem. Lógico que depois que você fizer toda a corrida, toda a locomoção, você teria que passar um álcool para evitar qualquer tipo de gotícula que tenha ficado lá. Na limpeza dessas superfícies, um álcool 70 funciona muito bem. Eu já vi, inclusive, alguns carros de aplicativo com papel filme, separando ali a parte da frente da parte de trás. Já ajuda, né, doutor? Ajuda o papel filme, ele ajuda, só fica um pouco de cuidado em relação à integridade desse papel filme, que não é, obviamente, um material muito resistente, mas ele ajuda sim, uma barreira física
e transparente, né? Então ele funcionaria. Mas essas placas de acrílico ou qualquer coisa assim, como a gente vê em muitos carros no exterior, né? Eles têm uma janelinha para passar o dinheiro, a máquina, mas o tempo inteiro fica fechado por uma placa de acrílico, até por uma questão de segurança talvez, mas nesses tempos de pandemia funciona muito bem. E não deixa de ser também nossa segurança, né, doutor? Agora, uma pergunta importante que diz respeito ao protocolo, né? Sempre importante a gente frisar aqui. A Kátia, do Rio de Janeiro, também pergunta quando uma pessoa com suspeita de coronavírus deve procurar a unidade de saúde. Essa é uma ótima pergunta. Lembrando que o coronavírus, a infecção, ela é multifacetada, ela é como uma grande miríade de apresentações. Desde a forma assintomática, que obviamente o indivíduo nem sabe que foi infectado, que aliás é uma grande maioria, passando por um resfriado leve, só nariz escorrendo, só dor de garganta, só tosse seca ou só espirro. E aí vem a terceira forma, que é um pouco mais intensa, que é uma síndrome gripal propriamente dita. O indivíduo vai ter uma febre alta, acima de 37,8, acima de 38 graus, com muita dor no corpo, muita disposição. Esses sintomas respiratórios de tosse, espirro, começam a ficar mais importantes. E aí ele passa por uma quinta forma de apresentação, que essa é mais grave, que é a pneumonia pelo coronavírus, quando a doença então atinge de forma mais importante o pulmão. E aí vem o sinal de alerta, quando ela deve procurar atendimento médico, quando ela tem falta de ar, quando ela tem dificuldade para puxar o ar, para respirar, ou quando a respiração acaba ficando muito rápida, o indivíduo começa a ficar muito cansado para atividades banais do dia a dia, como sair do quarto, ir até o banheiro ou ir até a cozinha. Esse é um sinal de que você deve procurar aí já direto a unidade de referência para pronto atendimento, em algumas cidades as UPAs, em outras cidades pronto-socorro, porque a falta de ar é um sinal de gravidade. Em algumas cidades, como aqui eu moro, onde a gente trabalha aqui em Botucatu, a síndrome gripal já é um sinal de procurar o atendimento médico, porque a gente faz a testagem de todos os sintomáticos, depende de cada situação regional. Doutor Alexandre Barbosa, chefe de infectologia da Unesp, eu agradeço muito sua participação aqui conosco, sempre muito importante tirar essas dúvidas dos nossos assinantes para que todo mundo fique informado. Muito obrigado, bom dia para você. Foi um prazer, eu fico à disposição.